Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus, Colorado Concept, Audi Center Santos, Absoluta, certeza do melhor negócio. Bom Tempo, expresse seu interior. Reliance, agenciamento e serviços portuários. E Toledo Corretora de Seguros, 42 anos ao seu lado. Oi, o Auto GP está começando. Siga a gente no nosso Instagram, programa.autogp, e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Ative o sininho para receber as nossas notificações. Bora acelerar com a gente! No programa de hoje você vai ver Guia da Stock Car, a história da maior categoria do automobilismo brasileiro. É um trabalho maravilhoso, o registro de todos os pilotos que participaram. Fora das pistas, as experiências do jornalista Milton Alves no automobilismo. Eu entrevistei o Ayrton na casa dele em Angra dos Reis. Ele não abria a casa dele em Angra para ninguém. Nas pistas, o Momento Velocidade com Tony Vasconcelos. Com Fórmula Indy, MotoGP, Fórmula 1 e os 500 quilômetros de Interlagos, prova tradicional do automobilismo brasileiro. A primeira corrida da Stock Car aconteceu em 1979, no Rio Grande do Sul. De lá para cá foram disputadas 564 provas. A história da maior categoria do automobilismo brasileiro e uma das maiores do mundo é contada nas páginas do guia BRB Stock Car, de autoria do jornalista Milton Alves, paulistano radicado em Santos. Eu era o assessor de imprensa da Stock em 2004 e entrou uma pessoa na sala de imprensa e disse: eu corri na Stock Car. Eram cerca de 40, 50 jornalistas ali, todos ficaram parados, perplexos e sem o que dizer. Nem sim, nem não. Porque não existia registrada a história da Stock Car. Foi aí que surgiu e a gente, a partir daí, comecei a garimpar, a pesquisar, a buscar resultados para conseguir fazer o guia da Stock Car. A primeira edição foi lançada em 2014. Esta é a quarta edição do Guia da Stock Car, resultado de uma detalhada pesquisa do jornalista ao longo de 7 anos. Toda essa papelada é uma pequena prova do trabalhão que ele teve. Eu tive uma grande vantagem, que foi encontrar um historiador de Brasília, Napoleão Ribeiro. Eu nunca me esqueço e nunca deixarei de falar isso. Ele me deu um grande volume para dar o empurrão inicial. Depois, com o tempo, existiam alguns buracos a serem preenchidos. Eu fui correndo atrás, falando com pilotos, com ex-pilotos, com donos de equipes, com mãe de piloto que já tinha falecido, viúva de piloto, e foi por aí a ajuda de muitos jornalistas que pesquisaram nos jornais da época, em várias cidades pelo Brasil, para me trazer o complemento de alguns resultados. Com 689 páginas, o livro traz fotos, fichas completas de todas as provas, fichas técnicas de todos os carros, todos os traçados, rankings e estatísticas. Eu cobri muitas corridas fora do Brasil, Fórmula Indy, Fórmula 1, e você vê que todas as categorias têm história registrada. E a Stock Car, uma categoria que na época tinha quase 40 anos, não tinha nada registrado. A gente sabia do básico, mas não sabia dos detalhes. O guia também traz a relação de cada participação dos competidores. 450 pilotos
de 18 países disputaram a Stock Car entre 1979 e 2021. Entre eles está o empresário e piloto Ney Faustini. Mas ele correu na Stock Car, ele fez 95 provas. O Ney é o único piloto da Stock Car que mora aqui na Baixada Santista, isso eu tenho quase certeza, inclusive no Vale do Ribeira. Tem coisa que a gente não lembrava mais, e aqui você consegue resgatar a memória dessas provas que eu participei nessas temporadas. Foram, se não me engano, 11 temporadas que eu participei. É um trabalho maravilhoso, o registro de todos os pilotos que participaram nas temporadas da Stock Car, de cada corrida. Tem aqui piloto desde uma corrida até um piloto com mais de 330 corridas, como o Ingo Hoffmann. Jacques Villeneuve participou de 2 provas da Stock Car. Então isso aí mostra a importância da Stock Car brasileira, inclusive no cenário mundial. Para Milton Alves, o maior desafio foi resgatar os logotipos de cada prova da Stock Car. Tive que pegar materiais antigos, material de divulgação, porque teve uma época em que a Stock ia correr, por exemplo, em Cascavel. O promotor da Stock na cidade, ele fazia um logotipo, por exemplo, era um azul escuro, ele fazia um azul clarinho. Muita coisa foi alterada. E eu tive que buscar os logotipos reais, os logotipos oficiais, e consegui, todos estão aqui, desde o de 1979 até o deste ano de 2022, que é igual ao do ano passado. O lançamento do guia BRB Stock Car foi na sala de briefing do Autódromo José Carlos Passe, em Interlagos, palco de boa parte das provas. Para o jornalista, a publicação do guia foi um trabalho de garimpagem. Não é à toa que o guia é considerado a Bíblia da Stock Car. E eu digo sempre para os meus amigos jornalistas, se pegar esse guia aqui e o ler com atenção, vai encontrar pautas para todos os tipos, gostos e padrões. O jornalista Milton Alves fez o que se chama no jornalismo de trabalho de fôlego. Realmente um guia sensacional, com números, fotos, estatísticas, tudo o que o torcedor e o fã e também os jornalistas precisam para acompanhar e saber ainda mais desta categoria fantástica do esporte a motor do Brasil, que é a Stock Car. Mostra a importância da Stock Car, era com certeza a categoria mais importante, mais competitiva, sem sombra de dúvida uma categoria de nível mundial. Ainda nesta edição do AutoGP, o jornalista Milton Alves fala das experiências e curiosidades no automobilismo. A Porsche começou a desenvolver uma versão elétrica do Panamera. A informação é da revista britânica Autocar. O novo sedã deve usar a mesma plataforma SSP do futuro SUV de 7 lugares e da segunda geração do Taycan, que vai ser lançada até 2030. O novo Panamera sem motor a combustão deve ficar posicionado acima do Taycan, com uma carroceria maior e entre-eixos alongado. Semelhante ao LWB, vendido pela marca alemã em alguns países, com 5 metros e 11 centímetros de comprimento e entre-eixos de 3 metros e 10. O lançamento deve acontecer antes da metade da década. O novo Peugeot E 2008 deve chegar até o fim do ano no mercado brasileiro.
O modelo elétrico foi lançado na Europa em 2019. À primeira vista, o veículo é praticamente igual ao convencional. As dimensões vão ser as mesmas, mas o elétrico vai pesar 300 quilos a mais. O motor é bem conhecido e já equipa outros elétricos de marcas da Stellantis, como o E208 GT. A bateria de 50 kW sob o assoalho alimenta um motor com 136 cavalos de potência e promete autonomia de 320 km pelo padrão WLTP. O Megane E-Tech vai ser o terceiro modelo de passeio da Renault no Brasil. O carro renasceu como um SUV com 4,21 metros de comprimento, 2,70 de entre-eixos. Motor elétrico E-Tech gera 215 cavalos de potência e torque de 30,6 kg. A bateria de 66 kWh pode render autonomia de até 470 cavalos. O lançamento do Megane elétrico no país está previsto para o segundo trimestre de 2023. Em instantes, Tony Vasconcelos traz o Momento Velocidade. O Auto GP volta depois de uma rápida parada. Olá, meus amigos, Auto GP, Momento Velocidade, muita informação, porque foram muitas as provas do último final de semana, e este final de semana da apresentação do programa é o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1, hein? Lá no tradicionalíssimo Monza. Tivemos a Fórmula Indy correndo em Portland, e a vitória ficou com a Penske do Scott McLaughlin, piloto que teve uma vitória espetacular porque teve a perseguição do líder do campeonato da própria equipe Penske, o australiano Will Power. O Will Power, inclusive, pediu para ultrapassar, para ganhar mais pontos, fazer jogo de equipe, mas isso na Fórmula Indy não acontece. E aí, em terceiro lugar, o Scott Dixon, e o Will Power agora está brigando na última etapa. Muitos têm chance de título, inclusive o próprio McLaughlin e o Newgarden também. Bom, importante que a Fórmula Indy será definida em Monterey, na Califórnia, e depois nós vamos trazer todos os detalhes da Indy, daquilo que aconteceu na temporada e também de quem será o grande campeão. Será que vai ser o Will Power mesmo, Novamente aí, depois de tantos anos, o Will Power campeão. Na MotoGP, hein? Corrida em Misano, GP de San Marino, que corrida espetacular! Domínio da Ducati, vitória do Francesco Bagnaia, mas o piloto Enea Bastianini, da equipe Gresini Ducati, que está assinado para ir para a Ducati oficial ao lado do Bagnaia ano que vem, chegou em segundo a metros de distância. Quase ganhou a corrida na linha de chegada. Muitos, inclusive, falaram que ele segurou para não passar a equipe oficial, já que será piloto da equipe oficial ano que vem. Eu não acredito nisso. Houve uma briga, é claro, durante a prova. O próprio Maverick Viñales ameaçou o Francesco Bagnaia, depois caiu por desgaste de pneus. Importante dizer que o Jack Miller, que largou à frente, logo caiu e abandonou o Miller, que está fora da Ducati para 2023. Grande vitória de Bagnaia, e ele, Fábio Quartararo, liderando o campeonato com 30 pontos ainda, com uma moto dificílima da Yamaha, só ele mesmo, porque está levando a moto nas costas, como costuma se dizer, porque o Quartararo ainda é o favorito ao título, ameaçado duramente por vitórias seguidas do Francesco Bagnaia no campeonato. E tivemos Fórmula 1, o Grande Prêmio da Holanda, casa de Max Verstappen, lá em Zandvoort. Aí sim nós vimos um domínio absoluto, a quarta vitória seguida do Verstappen no campeonato. Mesmo quando apertado, o Verstappen
não cedeu, tem um domínio absoluto porque o carro está espetacular, principalmente o dele, porque o Sérgio Pérez não vem aí fazendo tanto quanto o Max Verstappen. Na verdade, há uma piora da Ferrari, porque a Ferrari tem, com essa modificação que começou na Bélgica, de subir um pouco a altura dos carros. Eu já falei aqui do acelerômetro embaixo do carro para medir a oscilação aerodinâmica. Ferrari perdeu pressão aerodinâmica mais do que Red Bull e Mercedes. Sentiu mais, já com as táticas de boxe completamente equivocadas. Vejam o Carlos Sainz, que parou e um dos pneus não estava pronto, e aí o Binotto, chefe da Ferrari, disse que foi porque chamaram ele muito em cima da hora, safety car, etc. Mas não interessa, as demais equipes conseguiram trocar, principalmente Red Bull e Mercedes. Ferrari se atrapalhou toda novamente. As táticas de boxe da Ferrari são realmente discutíveis, para dizer o mínimo. Mas o campeonato já era, né? Porque são 109 pontos para o Max Verstappen de diferença, né? Mas o Max Verstappen está liderando esse campeonato em um nível que se viu apenas em 2010, nos últimos tempos, e 2013 com o Vettel, e anteriormente com o Michael Schumacher na Ferrari, naqueles anos de glória, porque o domínio do carro da Red Bull é absolutamente fantástico dentro desse campeonato de Fórmula 1. E como eu comentei aqui no último programa, realmente o Oscar Piastri, o australiano, campeão de Fórmula 2, agora ex-piloto de testes da Alpine, é o novo piloto McLaren para 2023, ao lado do Lando Norris. Portanto, Oscar Piastri chega à Fórmula 1 pela porta da frente, com um carro que tem dificuldades, mas um bom carro, esse carro da McLaren, para quem vai estrear na Fórmula 1. E nós continuamos aguardando aí os desdobramentos do mercado de pilotos, quem sabe com o Pierre Gasly saindo aí para o lugar do Alonso na Alpine, o Alonso na Aston Martin, Vettel se aposentando, e aí fica ainda em aberto algumas situações, como a do Mick Schumacher na Haas e do próprio Daniel Ricciardo, no momento sem contrato, saindo da McLaren ao final do ano. Fórmula 1 esse final de semana em Monza, e semana que vem nós vamos falar sobre o GP de Monza. Quero falar aqui sobre o Ney Faustini, o Neizinho Faustini, lá nos 500 km de Interlagos, prova tradicionalíssima. O carro estava maravilhoso, largou em terceiro, uma volta exemplar do Neizinho com o protótipo ABS da Absoluta Chevrolet. Infelizmente teve um problema no começo da prova, acabou quebrando, mas chegou a liderar, e a vitória ficou com o trio Tião Andrade, o Paulo Souza e o Marcelo Viana, do protótipo Tubarão, que o Ney Faustini chegou a ultrapassar logo após a largada. O carro vinha bem, teve problemas, mas foi um grande esforço da Absoluta Chevrolet, do Ney Faustini e do Neizinho Faustini, nesses 500 quilômetros de Interlagos. Que prova maravilhosa, tradicional, 28 carros em Interlagos, enfim, uma corrida disputadíssima que está aí disponível no YouTube para quem quiser assistir na íntegra os bons, excelentes pilotos, excelentes carros do automobilismo brasileiro. Parabéns ao Ney e ao Neizinho. Meus amigos, semana que vem eu retorno com o Momento Velocidade, muita informação do mundo do motor velocidade, e vocês continuam com o Auto GP. Tem muito mais por aqui, hein? Até semana que vem. Tchau. Daqui a pouco no Auto GP, a carreira e histórias curiosas do autor do guia da Stock Car, Milton Alves. Não saia daí. Estamos de volta com o Auto GP agora para falar da carreira do jornalista Milton Alves. São 45 anos de jornalismo, né, Milton? Boa parte no jornalismo esportivo. Sim. Mas jornalista é jornalista. Sim, eu brinco sempre, eu abomino essa pecha de jornalista esportivo. Eu não sou jornalista esportivo. Eu trabalhei com esporte boa parte da minha vida, mas também escrevi sobre economia, sobre negócio, sobre política, sobre vários assuntos. Milton Alves foi assessor de imprensa da Fórmula 3 Sul-Americana, Fórmula Truck e da Stock Car. Fez coberturas de várias provas em autódromos por todo o país. Eu cobri várias corridas de Fórmula 1, eu cobri várias corridas de Fórmula Indy, cobri
a extinta Fórmula 3000 nos Estados Unidos, a Fórmula Indy dos Estados Unidos. Eu fui para uns 10 estados norte-americanos cobrindo corridas. A passagem por importantes veículos de comunicação como o jornal O Globo, Diário Popular e Revista Lance possibilitou experiências curiosas e contato bem próximo com ídolos do esporte. Só com o Ayrton Senna fez mais de 100 entrevistas, uma delas em 1993, um ano antes da morte do ídolo. Eu entrevistei o Ayrton na casa dele em Angra dos Reis. Ele não abria a casa dele em Angra para ninguém. Uma quinta-feira à tarde, eu estava trabalhando em São Paulo e o Leonardo me ligou e falou: Delton, amanhã, 11 horas da manhã, o Ayrton está te esperando em Angra dos Reis. Aí fiquei 4 horas, eu e o Ayrton, sentados na beira do lado da piscina. Foi a maior entrevista que ele deu, se eu não me engano, na vida dele. Ele falou sobre tudo, Hoje eu posso revelar uma coisa que ele falou e eu nunca revelei. Eu perguntei, como é que você aprendeu a dirigir, a guiar? Ele falou: eu aprendi a dirigir no carro do meu pai, um Cinca Chambord, um Cinca que ele tinha, e com 13, 14 anos meu pai me ensinou a dirigir, a gente dirigia, mas eu dirigia não nas ruas e tal. Ele falou: mas eu não quero que isso seja usado como exemplo ruim para as crianças e para os jovens. Eu falei: eu não vou publicar isso. Como ele já morreu há quase 30 anos, estou revelando aqui agora, depois de 30 anos, algo que não o denigre, pelo contrário, engrandece mais ainda o Ayrton, porque ele nunca quis ser um mau exemplo para as crianças e para os jovens. Além do Senna, também você teve contato com outros brasileiros famosos, né? Muito. O Emerson, que foi o primeiro campeão da Fórmula Indy, primeiro bicampeão, primeiro campeão da Fórmula 1, da Fórmula Indy. O Emerson, eu me dava muito bem com ele. Barrichello também, um velho conhecido. O Rubinho, sim. Rubinho, Tony Canaan. Na época, o Hélio Castro Neves, que é o 4 vezes campeão das 500 milhas de Indianápolis. O Elinho são todos pilotos que eu peguei no início de carreira e a gente acompanha. Eu estava em 2001, na primeira vitória do Elinho em Indianápolis. Eu estava do lado da mãe dele e da irmã Catiuxa. Quando ele ganhou, nós fomos correndo para o pit lane para falar com ele. Elas foram falar com ele, eu fui entrevistá-lo, né? E eu falei, brincando com ela, como é que é ser mãe do campeão das 500 milhas de Indianápolis? Ela não sabia nem o que falar, né? Nem a Catiuxa. Foi um lance interessantíssimo. Eu conheço muito desses pilotos jovens, né? A gente conviveu muito com eles. Hoje em dia, as coberturas mudaram muito com relação a antigamente? Muito. Antigamente, a gente ia no box da Ferrari, vamos falar da Fórmula 1, por exemplo. A Ferrari, na hora do almoço, eles faziam várias baguetes grandonas, assim, chamavam os jornalistas, a gente entrava no box e comia lá no box da Ferrari. A Fórmula Indy, eles têm o motorhome deles, que recebe, eles baixam umas tendas assim, 100 pessoas, e eles abrem para os jornalistas entrar. É diferente. A gente senta, às vezes o piloto passa lá e a gente senta para conversar com ele. Acontecia muito isso na Ferrari, hoje em dia não acontece mais isso. Hoje em dia os pilotos são super protegidos, raramente falam sem entrevistas coletivas, do lado da assessora ou do assessor de imprensa. Mudou muito. E me deu a oportunidade, trabalhando, de conhecer esse pessoal, de ter um contato. Não sei até quanto isso é bom, não mudou nada na minha conta bancária, mas isso é bom, pelo menos para registrar na história. O AutoGP fica por aqui. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as nossas notificações e siga a gente no nosso Instagram, programa.autogp. Mais uma vez, obrigado pela companhia. Te espero na próxima semana. Até lá. Tchau. Programa AutoGP. Oferecimento Blanco Pneus, Colorado Concept, Audi Center Santos, Absoluta, certeza do melhor negócio. Bom Tempo, expresse seu interior.
Reliance, agenciamento e serviços portuários. E Toledo Corretora de Seguros, 42 anos ao seu lado.